para a gente poder corrigir. É a matéria da nossa próxima prova, né? A gente já começa as provas do quarto bimestre, os testes do quarto bimestre, é a Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, então a gente precisa dar uma boa pincelada nesse assunto, talvez até tenha que marcar uma aula extra, porque como a nossa frente é muito grande, uma aula só não dá por semana, então eu provavelmente vou precisar de aula extra nesse final aí, em novembro, eu vou avisando vocês. E a terceira videoaula que a gente vai falar é a formação, a consolidação do bloco capitalista, né, a influência do bloco capitalista e a distensão da Guerra Fria, para a gente poder começar a nossa apostila 4 em novembro, conseguir terminar a nossa apostila certinho, por isso que eu falei da aula extra. Aí, a gente falou, então, da montagem da Guerra Fria, lá do final da Segunda Guerra, já apontava para essa situação, tanto que as conferências que aconteceram pós-Segunda Guerra Mundial delinearam esse cenário aí de divisão entre os dois blocos, capitalista e socialista. E na segunda videoaula, nós falamos sobre as influências socialistas na Ásia, principalmente. A gente falou da Revolução Chinesa, Guerra na Coreia, Guerra do Vietnã, e é o assunto dessa correção, o início da Guerra Fria e a influência socialista na Ásia. Vou começar a corrigir aqui, então eu vou ser bem mais rápida nessa correção, eu sei que vocês gostam de ler a resposta, mas para poder dar tempo de eu corrigir um número maior de questões, eu vou dar uma pincelada do que é a resposta, e se você acha que a sua está errada e quer que eu te ajude a corrigir, você me fala, mas se você sabe que a sua está certa, vamos deixar passar para frente para poder corrigir mais tempo, mais atividade. Como eu disse, são muitos exercícios e é pouco tempo de aula, só 50 minutos numa semana é muito pouco. Então, vamos lá. Não, essa aqui é a da semana retrasada, da página 47. Não, página 47 não. Página. Cadê? Página 41, que começa na página 41, aí vem 42, aí depois a gente vai para 43. Todo mundo pega aí a página 41, foi a atividade da semana retrasada, que a gente não corrigiu, página 41, número 1. E aí, a partir dessa correção, eu vou comentando com vocês, que aí eu explico os dois slides aqui. Gente, a número 1, ela pergunta o seguinte: explique o motivo da expressão, do emprego da expressão Guerra Fria para designar o confronto entre os blocos capitalista e comunista. Gente, essa expressão, ela foi utilizada porque nunca houve, de fato, uma declaração de guerra entre esses dois países, né, União Soviética e os Estados Unidos. Nunca houve, assim, uma oficialização de um conflito e nunca esses dois países chegaram a disputar militarmente diretamente um com o outro. O que aconteceu? Fria no centro e quente nos extremos. Isso mesmo, é exatamente isso. A gente viu que aconteceu situações em que esses dois países influenciaram o desfecho de alguns conflitos, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, ali na Revolução Cubana, enfim, esses países acabaram interferindo, mas diretamente, um com o outro, eles nunca chegaram a se confrontar. Por quê? Porque eles sabiam do poder de destruição mútua, né, esse poder que ambos os países tinham, seria uma guerra destrutiva para ambos os países. Então, por isso é chamada de Guerra Fria. Primeiro, porque nunca houve uma declaração oficial. Oi? Mas essa tarefa que você está corrigindo agora, ela tinha que entregar na plataforma. Ah, tinha? Tinha. Sim. Eu não lembro. As outros exercícios era para a plataforma também? Dessa do 1 ao 9 ou não? Para entregar. E a outra, que era número 12, depois número 1, 2, não, 4, 6, não, né? Não. Ah, então era a plataforma assim que eu tô corrigindo, gente. Então pega aí. Ah, tá. Porque eu fiquei meio perdida. Você já passou umas 2 tarefas. Desculpa, gente. Na plataforma esses últimos dias. Foi. Uma eu já até peguei a lista, dei a nota do teste. Essa aqui é a última, né? Ah, tá. Beleza. Sim. Então, número 1, ok, né? Essa expressão Guerra Fria. Porque como vocês fizeram digitado, gente, corrige aí no computador, depois vocês passam para o caderno, quem quiser. Número 2, vamos para o número 2, lá na página 42.
Qual foi a saída encontrada pelo presidente Henry Truman para conter o avanço soviético? Como essa estratégia funcionava? Gente, o Truman, né, no discurso que ele fez, ele estipulou uma série de estratégias para conter o avanço socialista, principalmente aqui na América, né? Esse conjunto de estratégias foi chamado de doutrina Truman, qual que é o objetivo da doutrina? É justamente conter o avanço socialista, conter o avanço dessa influência socialista nos países capitalistas, no bloco capitalista, e no que consistia, quais são essas estratégias. E aí a gente vai ver a criação de ajuda financeira, né, o Plano Marshall. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler da Maria. A saída que o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, encontra é a doutrina Truman, onde ele concede uma declaração polêmica durante um de seus discursos diante do Congresso, assumindo que iniciaria um conjunto de ações no intuito de livrar o mundo da ameaça comunista. Assim, a doutrina Truman repercutiu muito mal entre as lideranças soviéticas, que a tomaram como uma declaração de guerra. E a doutrina Truman funcionava em basicamente corresponder ao conjunto de estratégias econômicas, diplomáticas e militares de alcance global. Justamente, gente, a resposta da Maria ficou ótima. Era uma série de planos, né, tanto econômicos, quanto militares, quanto diplomáticos, para impedir o avanço do socialismo. Então, os Estados Unidos justifica a sua intervenção em vários países. A gente vai ver que os Estados Unidos vai intervir na América Latina, os Estados Unidos vai interferir em questões no continente asiático, justamente com essa intenção de frear o avanço socialista. Esse conjunto de ações foi chamado de doutrina Truman, né, pelo discurso que o Harry Truman ele proferiu. Isso causou um desgaste muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética entende como uma declaração de guerra, e aí começa essa tensão entre esses dois países, né, e o antigo presidente, o Roosevelt tentava ter uma forma mais pacífica com a União Soviética, mas o Truman foi bem incisivo aí nessa questão de contenção. Vocês vão colocar, basicamente, esse ponto, que foi chamado doutrina Truman, políticas de contenção do avanço socialista, a partir de planos econômicos, militares, diplomáticos, que justificavam essa intervenção dos Estados Unidos nos países. Beleza? Número 3 aqui. Número 3, cadê? Número 3 é de Marcachus. A partir da Guerra Fria, as decisões políticas emanadas dos Estados Unidos adquiriram uma importância decisiva para todos os estados. Washington passou a dispor de estratégias de alcance mundial e dos meios e instrumentos econômicos, militares e diplomáticos necessários para a execução dessas estratégias. Dentre essas estratégias, podemos citar: letra A, Conferência de Potsdam; letra B, a divisão da Polônia com a União Soviética; letra C, a divisão de Berlim em 3 regiões; letra D, o envio do primeiro homem para o espaço. Gente, essa questão 3 aqui, qual o gabarito que vocês marcaram aí? Alguém fala aí para ver se a gente... Marquei D. Alguém marcou outra que não seja a D, gente, para a gente poder ver o que vocês aprontam? Marca, letra A. Gente, aqui, cadê? A partir da Guerra Fria, as decisões políticas emanadas dos Estados Unidos adquiriram importância decisiva para todos os estados. Washington passou a dispor de estratégia de alcance mundial dos meios de instrumentos econômicos e militares e diplomáticos necessários para a execução dessas estratégias. Dentre as estratégias, podemos citar. Gente, essa primeira estratégia aqui que ele pede é justamente a Conferência de Potsdam, né? A gente está falando aqui dessa montagem da Guerra Fria. A Conferência de Potsdam, a gente falou no slide, ela foi uma reunião entre os Estados Unidos, a França, a União Soviética, para decidirem essa questão das questões militares, políticas, diplomáticas que aconteceriam pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, na Conferência de Potsdam, ficou dividida essas divisões, essa questão do envio ao primeiro homem ao espaço, ela acaba pegando, né? A gente acredita que seja isso, a questão do envio à Lua, mas o que a questão pede, justamente essas de estratégias, ela foi definida na Conferência de Potsdam, e cada país ele se manifestou de uma forma, como que a gente vê a divisão da Alemanha, a gente vê a questão dessa montagem do bloco. Então, número 3, letra A, tá? Deixa eu até colocar aqui, para quem estiver marcando, número 3, letra A. Vamos para a 4. Número 4.
Observe a charge. Ela mostra Henry Truman e Joseph Stalin disputando um jogo de futebol, usando o planeta como bola. Aponte qual situação a charge representa e letra B, em quais campos ocorria a disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética. Gente, essa charge, ela representa a Guerra Fria, né? A disputa entre o bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista representado pela União Soviética. Então, a Maria respondeu aqui. A charge representa uma situação de competição para ver quem é o melhor. Então, o presidente dos Estados Unidos de um lado e Joseph Stalin do outro, disputando para ver quem vence ou faz o gol primeiro. Ocorreu uma disputa no campo tecnológico, onde bem tem como destaque a corrida espacial. Sim, gente, pode colocar além do campo tecnológico que a Maria falou. Disputas econômicas, disputas militares, disputas territoriais, disputas diplomáticas, enfim, todos os campos ocorriam disputa, principalmente nessa questão das áreas de influência. A gente viu lá essa intervenção desses países em conflitos, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, depois a gente vai ver em Cuba, vai ver no Afeganistão, esses países aí intervindo diretamente nessas políticas externas para ampliarem a sua influência. Então, representa o mundo sendo disputado por Truman, capitalista, e pelo Stalin, comunista, isso mesmo. Influências políticas, econômicas, sociais, isso mesmo. Econômicas, disputas tecnológicas, disputas econômicas, disputas políticas. Então, essa charge representa o mundo sendo disputado por esses dois presidentes que representavam o capitalismo e o socialismo, né? O Truman e o Stalin, disputando aí as influências mundiais a partir de influências econômicas, influências políticas, influências sociais, influências tecnológicas, influências territoriais, tá? Vocês podem colocar aí nesse sentido. A número 5, então vamos corrigir a 5 aqui, para poder tirar a sua dúvida. Todo mundo presta atenção. Número 5. Muitas vezes tomamos como um dado adquirido o fato de podermos nos movimentar livremente num ambiente seguro e economicamente estável. A segurança em todas as áreas da vida do dia a dia é fundamental para o nosso bem-estar. Quando os esforços diplomáticos falham, tem a capacidade militar necessária para empreender operações de resolução de crise e de manutenção da paz, de forma isolada ou em cooperação com outros países e organizações internacionais. Cite a instituição a qual o trecho faz referência e mencione a finalidade de sua criação. O Gabriel respondeu, deixa eu ler do Gabriel aqui. A instituição a qual o trecho faz referência é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN serviu como meio de intimidação para os soviéticos e de aumento das forças militares do lado capitalista, caso houvesse algum ataque por parte da União Soviética. Deste modo, os Estados Unidos puderam reafirmar todo o apoio dos países da Europa Ocidental e do Canadá, que tinham o que contribuiu para o maior repúdio ao comunismo no globo. Gente, exatamente. Aqui o trecho fala o seguinte, olha, a gente tem que ter paz, tem que ter tranquilidade para circular entre os países, né? Mas se não tiver, olha aqui, ó, quando os esforços diplomáticos falham, então se a diplomacia falhar, a gente tem que ter capacidade militar necessária para empreender operações de resolução de crise. Então, o que acontece? Quando a diplomacia falha, tem que ter uma outra estratégia. Qual é a estratégia que os Estados Unidos adotou? A criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criada justamente com esse objetivo de intimidar a União Soviética e fortalecer o bloco capitalista. Tipo assim, olha, você evitar o avanço do socialismo de forma militar e também garantir que não houvessem conflitos internos, garantir que essa perpetuação do capitalismo aconteceria. Tanto que os Estados Unidos, a partir da OTAN, ela vai intervir em muitos países da América Latina. Os Estados Unidos vai financiar várias e várias situações na América Latina, justamente para garantir essa suposta paz, né, que muitas vezes não acontecia de forma diplomática. Então, Maria, é só você colocar aí essa questão, quando ele fala que é necessário garantir aqui, ó, o fato de podermos nos movimentar livremente, num ambiente seguro, mas quando isso não acontece de forma diplomática, qual que é a estratégia que os Estados Unidos utilizam? A OTAN, que é esse como se fosse
um bloco militar, né, como se fosse uma instituição militar que os Estados Unidos utiliza para justificar essa intervenção militar nos países. Então, a resposta do Gabriel ficou bem completa e é justamente isso, apontar a criação da OTAN como sendo um bloco militar para intimidar a União Soviética e garantir, né, essa participação dos países no bloco capitalista, mesmo que muitas vezes tenha que ser feito de forma militar, né, a diplomacia nem sempre funcionava. Então, número 5, a instituição que o trecho faz referência é a OTAN, e a OTAN foi criada, né, para garantir essa atuação do bloco capitalista. Os Estados Unidos financiavam muitos conflitos a partir da criação da OTAN. Número 5, ok. Vamos para a 6. Relaciona a recuperação econômica europeia com o aumento da influência dos Estados Unidos na região. Nessa aqui, gente, vocês vão colocar sobre o Plano Marshall. Deixa eu só pegar um negócio que caiu aqui. Aí. Vocês vão colocar sobre o Plano Marshall, a criação do Plano Marshall. Como a Europa estava arrasada pela Segunda Guerra Mundial, mesmo a França, mesmo a Inglaterra, países que tinham sido vencedores do conflito, eles estavam com a sua economia arrasada. Então, os Estados Unidos criam esse plano aí de ajuda econômica para esses países, para evitar que houvesse uma socialização, né? Esse país se tornar socialista, porque como a União Soviética estava exercendo muita influência no leste, o que eles temiam? Esse avanço soviético para os países ocidentais. Deixa eu ler aqui as duas. Do Gabriel. Por meio do Plano Marshall, a Europa Ocidental foi reestruturada e financiada pelos Estados Unidos da América, numa tentativa, com êxito, bom ele refletir isso, de influenciar a Europa e impedir que o continente fosse inteiramente dominado pela União Soviética. Como a Europa recebeu muitos investimentos e a influência estadunidense, a Europa Ocidental se consolidou no lado capitalista, que fez uma frente muito grande ao comunismo que viria a causar a queda do Muro de Berlim décadas depois e a dissolução da União Soviética. Ótimo. A recuperação econômica foi responsável pelo Plano Marshall, Plano de Ajuda Financeira às Nações Europeias no pós-guerra. A recuperação europeia se relaciona com o aumento da influência dos Estados Unidos na região pelo simples fato dos Estados Unidos conceder recursos financeiros ao país assim que eles se recuperaram do estrago da Segunda Guerra Mundial. Também evitava que os mesmos fossem atraídos pelo regime de ideologia comunista, se tornando basicamente um aliado dos Estados Unidos. Nath, na sua, é só você completar com essa questão aí, que eles usaram o Plano Marshall como forma de conter o avanço do socialismo, né? Eles usavam essa estratégia de adotar essa recuperação econômica, mas barrando o avanço do bloco socialista, fazendo com que a Europa Ocidental se tornasse parte do bloco capitalista. E o seu, Maria, é justamente isso, colocar o plano, né, que é o Plano Marshall. É importante destacar que essa recuperação econômica veio a partir do Plano Marshall, beleza? Então, só completar. A Natália falar sobre essa questão da contenção do socialismo e você identificar que é o Plano Marshall. Mas, basicamente, essa é a linha que a resposta tem que seguir. Espero que todo o resto esteja acompanhando também, tá, gente? É muito importante que vocês façam a tarefa. Mais uma vez, eu vou refletir aqui com vocês. Todos os professores já falaram e eu vou falar. Eu sei o aluno que está colando. Então, se ele precisar da minha ajuda, eu não vou ajudar nesse primeiro momento, gente. Tem nota que eu arredondo, tem nota que eu não arredondo, porque eu sei que o aluno que ele pode... Eu prefiro o aluno que erra, mas com as palavras dele, querendo acertar, do que o aluno que simplesmente vai lá na internet e copia a resposta. Tem gente que não se dá o trabalho nem de tirar os tracinhos, tem gente que não se dá o trabalho de tirar coisas que não são importantes para a resposta, tem gente que disfarça, tira só uma palavra, enfim. Então é melhor fazer isso aqui, falar a correção, errar, a gente conversar do que está certo, o que está errado, do que simplesmente copiar, tá bom? Então vamos lá. Número 7. Número 7 também é uma questão que geralmente sempre cai em vestibular, muito interessante. O celebrado dramaturgo norte-americano Arthur Miller nega-se em seu depoimento diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas, presidido por Joseph McCarthy, a denunciar colegas escritores. O desafio ao macartismo custou a Miller uma condenação à prisão por desacato ao Congresso, mais tarde revogada pela Suprema Corte. Seu passaporte já havia sido negado quando tentou viajar a Bruxelas para assistir à estreia de sua peça, As Feiticeiras de Salem, que trata dos julgamentos de bruxas da cidade de Salem, nordeste dos Estados Unidos, no século XVIII. Defina o macartismo e aponte algumas de suas consequências. Então, gente, o macartismo é essa política, né, criada pelo senador Joseph McCarthy de perseguição aos opositores do capitalismo e
a presença socialista, a presença comunista nos Estados Unidos. Então, foi uma verdadeira caça às bruxas. Qualquer pessoa que fosse suspeita de ser opositora do regime ou que tivesse comportamentos que se assemelhassem à oposição, eram caçadas, perseguidas. Quais consequências? Muitas prisões, eu vou ler a sua, Natália, muitas prisões indevidas, muitas perseguições, obras que foram proibidas, peças que não puderam estrear, enfim, foram consequências profissionais muito grandes e consequências políticas, né, que muitas pessoas foram presas. O macartismo foi uma caça aos comunistas dos Estados Unidos, leva esse nome por ter um empenho do senador Joseph McCarthy em realizar a perseguição. As consequências foram a prisão e o processo de diversos profissionais da área cultural. Ótimo, Natália, exatamente isso. Então, é uma política de caça aos opositores. O macartismo era a perseguição aos comunistas e qualquer indivíduo que fosse considerado uma ameaça ao poder estadunidense. E a principal consequência foi que o medo do comunismo e da espionagem soviética levou milhares de americanos a serem acusados de comunistas ou simpatizantes entre os anos 40 até o fim dos anos 50. Isso levando à perseguição, levando à prisão, à proibição de obras, enfim, uma verdadeira caça às bruxas. Certo? Então, número 7 aqui também, muito tranquilo, falar sobre o macartismo. Horrível, gente. Qualquer tipo de censura, né, é péssimo. Então, vamos aqui, deixa eu partir para a próxima, 8 e 9, aí a gente passa para o próximo exercício, próxima tarefa. Vamos encerrar aqui, número 8, página 46, tá, gente? Vamos para a página 46. Observe a tirinha a seguir. Ai, gente, o Kino morreu, né, recentemente. Ai, que perda, gente, uma Mafalda incrível, incrível, incrível. Mafalda está aqui gritando no banquinho dela. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Aí tem um eco aqui. Todos os povos do Oriente. Aí ela fala. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. Né? Então, bateu e voltou. Vamos lá. Interprete a crítica realizada na tirinha. Vamos ver aqui o que o Gabriel respondeu. A tirinha critica a divisão entre o Ocidente e o Oriente e a falta de informação a qual a população soviética era submetida. Uma vez que divididos pela cortina de ferro, os povos do Oriente são incapazes e proibidos pelo próprio governo de ter contato com qualquer informação e com a cultura ocidental. Exatamente, gente. Essa política, né, que está criticando a cortina de ferro é justamente esse isolamento que os países... Oi, pode falar, Maria. Esse daí não faz relação com o macartismo, não? Não, porque está falando sobre a questão da cortina de ferro, né? Não lá nos Estados Unidos, é lá na Europa, né, no leste europeu, que houve esse fechamento aí, como se fosse um fechamento de fronteiras, beleza? Gente, então, o que vocês vão colocar? A partir da Comecon, né, quando eles criam o Comecon, que é como se fosse um plano Marshall soviético para ajudar na recuperação econômica dos países do leste europeu, o que a União Soviética faz? Fecha esses países a sua própria influência, que o Churchill vai chamar de cortina de ferro. É como se isolasse a fronteira dos países do leste com o Ocidente. E aí, por isso que a Mafalda fala, ricocheteou na maldita cortina de ferro. Então, causa um isolacionismo desses países, como o Gabriel falou, que o próprio governo impede que cheguem informações do Ocidente até lá, e isso vai causar, gente, um desgaste na economia do leste europeu muito grande. Quando a União Soviética cai, né, quando a gente tem o fim da União Soviética, a dissolução da União Soviética, a gente vai ver que esses países, muitos deles estavam isolados economicamente e ficaram com as suas economias arrasadas. Por exemplo, foi o caso de Cuba, né? Quando Cuba era o principal parceiro econômico, a União Soviética era o principal parceiro econômico de Cuba. Quando a União Soviética se dissolve, tem a dissolução da União Soviética, Cuba fica isolada, né? Que os Estados Unidos fazia esse boicote a Cuba. Então, é falar justamente sobre isso, a crítica entre a divisão, né? A crítica dessa política chamada cortina de ferro, que isolava o leste europeu, impedindo que chegasse qualquer tipo de informação, ou seja ela cultural, política, econômica, vinda do Ocidente, ok? Então, número 8, falar sobre a cortina de ferro. Número 9, muito interessante também. O símbolo seguinte é o emblema do Pacto de Varsóvia. No círculo,
está escrito União e Paz do Socialismo. Explique o que foi o Pacto de Varsóvia. Quais são os países que integraram esse acordo? E explique o que sua criação significou. Gente, a letra A, o que é o Pacto de Varsóvia? É como se fosse uma resposta militar à OTAN. Os Estados Unidos cria a OTAN e, em contrapartida, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que era esse pacto militar, né, essa resposta militar à OTAN. Os países que integraram, vou ler a sua, Natália. Os países que integraram, a gente pode colocar os países do leste europeu e a União Soviética. Você vai colocar a Alemanha Oriental, lembra que a Alemanha tinha se dividido entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental? Então, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia, Polônia, são os países do leste europeu que compõem o Pacto de Varsóvia. Qual que foi, o que a criação significou na prática, gente? Mais do que uma resposta militar à OTAN, mais do que intervir militarmente em países capitalistas, o que o Pacto de Varsóvia pretendia? Evitar revoltas internas. É muito importante colocar. Eu só sabia da Alemanha Oriental, Polônia e União Soviética. Aí eu pesquisei os outros. Beleza, Gabriel, obrigada. O que representa? Eu vou ler essa resposta aqui, gente. É só para. O que representa na prática? Evitar revoltas internas. Tanto que a Polônia quis deixar de integrar o bloco socialista, né? Quis deixar de ter a influência da União Soviética e não foi permitido. Na Tchecoslováquia, houve também essa questão da tentativa de se desprender da União Soviética e foi uma resposta muito agressiva a Primavera de Praga, né, em 68, uma resposta muito agressiva da União Soviética, dessa tentativa da Tchecoslováquia de se desvencilhar da União Soviética. Então, era proteger e evitar revoltas internas. Deixa eu ler aqui das meninas. Calma aí. Natália, número 9, letra A. Foi um acordo prévio a uma aliança militar entre a União Soviética e vários países socialistas do leste europeu que se sentiam ameaçados pela união dos países capitalistas após a criação da OTAN. Além de defender os interesses soviéticos diante dos Estados Unidos e dos demais países capitalistas, as tropas do Pacto de Varsóvia foram fundamentais para combater as revoltas que vieram a ocorrer nos países socialistas. Ótimo. Significou o fortalecimento militar do bloco comunista, não só perante o bloco capitalista, mas faltou alguma parte da sua resposta. Maria Luísa, o Pacto de Varsóvia foi um acordo que previa aliança militar entre a União Soviética e vários países socialistas do leste europeu, que se sentiam ameaçados pela União dos Países Capitalistas após a criação da OTAN. Os países que integram esse acordo são os países socialistas do leste europeu e a União Soviética. A criação do Pacto de Varsóvia foi basicamente não deixar que os Estados Unidos conquistem ou aconteça uma guerra com os países capitalistas aliados. Então, o Pacto de Varsóvia protegeu os países socialistas do leste europeu. Gente, colocar que significou o fortalecimento do bloco militar comunista, não só perante o bloco capitalista, mas como forma de conter as revoltas internas. Ótimo, Natália, a sua tá certinha. Maria, só coloca assim na letra B essa questão de conter as revoltas internas. Né? Foi criado com esse objetivo de impedir o avanço capitalista, mas também impedir que esses países socialistas se revoltassem contra a própria União Soviética. E pode colocar como exemplo a Primavera de Praga, né, em 1968, que houve aí uma reação muito violenta por parte da União Soviética. Em relação aos países, pode colocar a Alemanha Oriental, União Soviética, Polônia. Quem quiser colocar mais, eu vou colocar aqui no bate-papo. Hungria, Bulgária. Thaís, eu pesquisei e eu achei só isso daí. Então, eu olhei em diferentes sites, eu não achei, tipo, o nome dos países, assim, Tem sabe? problema não, só colocou leste europeu, né? Não tem problema não. Eu só vou colocar quais são os países que compõem o leste europeu, para quem tiver curiosidade. Hungria, Bulgária, Romênia, Albânia, Tchecoslováquia. Aí pode acrescentar aí quem quiser, né? Os países que compõem o leste europeu. Beleza? Então, Pacto de Varsóvia, uma resposta militar à OTAN que garantia essa influência militar do socialismo perante os países do leste europeu. Certo? Aí a gente fecha essa correção aqui e aí vai para a atividade que era para ser postada na plataforma, acredito que até ontem, né? Gente, quem não conseguiu me mandar, quem não conseguiu postar, pode me mandar no WhatsApp, tá? Já teve 2 alunos que me mandaram, pode mandar, o importante é fazer a tarefa, gente. De um jeito ou de outro, tem que fazer. Eu tenho acesso às listas, então se não conseguiu mandar por lá, me manda por aqui. Agora vai para a página
Calma aí, Natália, que eu tô pegando. Página 54. Começa agora na página 54, depois vai para a página 60 e poucos, alguma coisa assim. Vamos começar na página 54. Página 54. Número 12 só, tá, gente? Ah, essa não era para enviar, não? Então me mandaram tarefa passada. Só até, Gente, então essa não era para enviar. Confundi, essa era só para ter feito. Só para ter feito. Natália, desculpa. No começo da aula a gente falou sobre isso e eu confundi, gente. Porque tem tarefa do primeiro ano para enviar, tarefa do segundo, aí eu fico perdida. Mas vamos lá. Gente, a 12, ela é muito, muito importante. Eu vou até marcar um asterisco nela aqui, que ela é importante para a nossa prova. Pode marcar aí no seu livro também, na sua tarefa, na 12, para você poder concentrar nela. Número 12. Disserte sobre como a Guerra do Vietnã marcou a história estadunidense e o impacto da mídia e da opinião pública para a imagem do país. Gente, a Guerra do Vietnã, quem não assistiu a última videoaula, assiste para a gente poder ter como fazer essa tarefa. Quem não fez a tarefa, faz. Não sei porque não era de postar, talvez muita gente não fez porque não era para postar, né? Faça, porque esse é o principal assunto da nossa prova, né? Os conflitos. A gente vai ver, viu os conflitos lá na Ásia, vai ver os conflitos que os Estados Unidos tiveram maior precisão e é muito importante, tá? Esse é o principal assunto da nossa próxima prova. Os conflitos, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a guerra do Afeganistão, Revolução Cubana, são os nossos principais assuntos. Essa questão da montagem do Bloco Socialista e Capitalista é uma questão só, uma questão a gente consegue matar essa montagem do conflito. Eu passando susto, né? Vamos lá. Então, a número 12, ela pede para falar sobre a Guerra do Vietnã, né? Como a Guerra do Vietnã marcou a história dos Estados Unidos e qual o impacto da mídia e da opinião pública para a imagem do país. Gente, vamos pensar aqui na situação. A gente viu lá no slide essa questão da Guerra do Vietnã. O que ficou decidido? Né? O Vietnã foi dividido em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, um com influência capitalista, o outro com influência socialista. Aí ia ser realizado um plebiscito, né, para a própria população escolher se queria essa integração dos dois Vietnãs ou não. Só que eles percebendo a influência da socialista na região, foi impedido que esse plebiscito acontecesse, e aí a gente começa a ver a ação dos Vietcongs, os Vietcongs aí preocupados com um avanço capitalista na região socialista, começam a intervir, e aí o conflito se desenrola, né? O Vietnã do Norte acaba invadindo o Vietnã do Sul, e aí o que acontece? Os Estados Unidos passam a intervir, né? Passa a intervir nessa guerra. Só que por que marcou a história dos Estados Unidos? Porque, gente, representou uma humilhação pública para os Estados Unidos. Os Estados Unidos perde um poderoso exército, a gente tem uma superioridade numérica por parte dos Estados Unidos, superioridade tecnológica, superioridade de armas, e os Estados Unidos é obrigado a retirar as suas tropas da região e acaba entrando para a história dos Estados Unidos como uma grande derrota para os Estados Unidos. Apesar deles nunca terem aceitado essa derrota, de nunca terem assumido publicamente essa derrota, representa essa humilhação pública dos Estados Unidos nessa situação. E pela primeira vez, por que teve uma opinião muito forte da mídia, uma opinião popular muito forte? Porque era a primeira vez que uma guerra estava sendo televisionada em tempo real, né? A televisão estava cobrindo todo o conflito, estava cobrindo toda a situação, e houve uma grande comoção popular pedindo a volta dos soldados norte-americanos, que eram muito jovens, enviaram soldados muito jovens para lutarem na Guerra do Vietnã, e as famílias começaram a se unir pedindo a volta desses soldados. E aí a gente vê a opinião pública, por exemplo, na imagem, no slide eu coloquei para vocês o John Lennon e a Yoko Ono, né, a esposa dele, pedindo o fim da guerra, war is over, né, pedindo o fim dessa guerra, e aí a gente tem essa mobilização. E, além disso, além de ter essa mobilização pedindo a volta
dessas pessoas, né, dos soldados, quando os Estados Unidos vai bater em retirada, quando os Estados Unidos vai sair do território, o que eles fazem? Primeiro, vão queimando várias regiões, né? Queimavam matas, queimavam várias regiões, deixaram esse rastro de queimadas aí no território do Vietnã, e mais tarde, o que contribuiu ainda para a imagem dos Estados Unidos ficar muito manchada, foi a descoberta do uso de uma arma química, né? O napalm. O napalm era uma arma química e aquela imagem que eu até mostrei no slide, ela se tornou uma imagem muito icônica. Esse símbolo aí de quem é de fato os Estados Unidos. Uma criança correndo, desesperada, né? Porque o napalm, ele queimava muito rápido, né? Em 1.000 e poucos graus Celsius. Então, uma criança correndo desesperada pela reação e pelo efeito do napalm no lançamento dessa arma. Então, vocês vão colocar nesse sentido. Essa guerra do Vietnã, muito triste, representa justamente essa humilhação pública dos Estados Unidos, que tem que bater em retirada, mesmo tendo um exército superior, mesmo tendo armas superiores, mesmo tendo mais gente. E aí, quando os Estados Unidos deixam a guerra, ele deixa de forma muito traumática. Primeiro, com a questão dos incêndios, né, deixando esse rastro de incêndio, e segundo, a descoberta do uso de uma arma química, napalm, que era muito destrutiva. Então, é colocar justamente sobre como os Estados Unidos passou a ser visto, né, na mídia a partir da Guerra do Vietnã. E o Vietnã, ele se unifica com a influência do armas químicas. Gente, arma química é um trem pesado, viu, gente? É difícil a gente pensar em algo que seja mais doloroso que o uso de armas químicas. É muito... Tanto que, assim, é claro que a guerra, não, vocês vão me entender mal, mas eticamente falando, dentro da guerra não se usa armas químicas, né? Tão violento que é. Gente, aí a nossa aula vai acabar, não vai dar tempo da gente corrigir, mas quem não fez, faça a tarefa, é da página, cadê? Página 62, 63, 64 e 65. É o número 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 8 e 9. Olha lá no grupo. Aí eu vou marcar uma aula à tarde essa semana, vou ver lá no horário de vocês, no horário que dê para eu marcar, uma aula à tarde, provavelmente na quarta-feira, para eu poder corrigir junto com vocês. Aí eu vou marcar no A e no B junto, para eu poder corrigir com vocês essa tarefa e a gente encerrar essa segunda videoaula. Que aí na semana que vem já vai ter uma nova videoaula falando. Thaís, Oi. eu acho que no começo da semana à tarde fica melhor, porque quinta-feira tem a prova, A sexta, prova, né? A gente vai... Gente, eu vou ver se eu marco terça à tarde ou quarta à tarde. Eu vou ver aqui como que tá o horário de vocês na terça e aviso, tá bom? Aí a gente se encontra, então. Quem não fez, faça. A gente faz no 62 a 65, número 1 ao 9, menos o número 7 e menos o número 4. Tem lá no grupo, tá bom? Então, beijo para vocês. A gente se vê essa semana ainda para poder corrigir e eu mando a próxima videoaula para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Boa semana. Beijo, Thaís. Boa beijo. semana. Boa semana. Oi, Maria. Vamos, gente.